Fala galera, aqui é o Miguel. Dessa vez aqui estou trazendo para vocês mais uma revisão em vídeo. Dessa vez aqui vai ser a do Transformers Bumblebee Cyberverse Adventures Prowl. E não, isso não foi uma brincadeira. O desenho realmente tem o nome do Bumblebee no título. Isso é o quanto o Bumblebee já se tornou popular. Dando uma rápida olhada na embalagem, a gente tem uma ilustração do personagem, dessa vez o Prowl, que é o Siren Shot. Que o gimmick dele, né? A funcionalidade especial que ele vem é Siren Shot. Logo Autobot, nome dele é que é para mais 6 anos. Hasbro Transformers, logo Autobot. Uma ilustração dele aqui do lado da caixa, junto com o símbolo Autobot aqui no topo. Bem legal. Aqui atrás a gente tem ilustrações do produto. A gente também tem que ele é um estrategista militar. 19 passos. A forma alternativa, o robô, mais uma vez a funcionalidade dele. E aqui os outros Autobots de Cyberverse, Hot Rod, Optimus e Bumblebee. Bem legal. Então, tchau. Então, pro boneco dessa vez. Então, eu de fato acho que eu sou o primeiro brasileiro a revisar esse cara. Eu não sei, mas eu acho que sim. Bom, e vocês podem estar percebendo, se vocês conhecem o personagem do Prowl, vocês podem estar percebendo que esse não é um Prowl convencional. Ele tem algumas diferenças do Prowl convencional. Por exemplo, ele não é mais azul e preto. Ele não é mais branco e preto. Ele é branco e azul, que foi uma decisão do desenho, fazer o Prowl branco e azul. A sirene dele é azul, azul marinho e vermelho. Azul marinho, esse azul royal metálico marinho também tá onde o preto deveria estar, onde o preto estaria, se isso fosse, vamos dizer assim, mais inspirado na G1. Logo Autobot, aqui no capô, ele tem a placa, não é pintada, quer dizer, ela tecnicamente é pintada em preto, mas ele não tem nenhum detalhe. Os faróis são pintados nesse azul claro. Police nas duas portas. E ele tem pintura atrás. Bom, eu achei que na nossa última revisão, que foi a do Smokescreen... só um segundinho, galera. Bom, agora sim. Bom, eu já comentei dos detalhes. Ele não tem nenhuma pintura nas rodas. Ele não tem as calotas pintadas. Esse carinha aqui é feito de dois tipos de plástico. Ele tem um plástico branco, meio translúcido, mais ou menos. É mais ou menos translúcido, mas não é completamente. E plástico transparente pintado de branco. Se você tem se atualizado em Transformers, se você tem visto o que tem acontecido no exterior, o plástico translúcido está muito mais fraco do que era antes. Então, caso você tenha essa ou o Smokescreen Air Fries, eu recomendaria que você tomasse cuidado. Em falar em Air Fries, muita engenharia desse cara é diretamente daquele molde, do molde de Siege e Air Fries. Ele tem algumas diferenças como as cores, mas ele também tem algumas diferenças na transformação. Isso já é evidente, essas diferenças já se tornam mais evidentes ainda, além da pintura, quando você vê os acessórios dele. Ele tem a arma, que o Smokescreen também tinha, só que dessa vez é cinza. E, em vez dos canhões, ele tem dois efeitos. Ele tem dois... Como é que eu posso dizer? Dois efeitos laranjas. Que, no carro, no modo veículo, eles podem ser acoplados nos escapamentos dele, vamos dizer assim. Desse jeito assim, ele pode estar com boost. Ou você pode tirar um desses, pegar a arma, acoplar ele na arma e deixar ele assim. Eita, nós, calma. Calma aí. Deixa
Bom, era pra conectar, mas não... Ah, agora foi. E deixar ele assim. É estúpido, eu sei. Tá, então deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar esse aqui também. Eu acho que não tem mais muito o que dizer. O robô é visível por baixo do carro. É completamente visível o robô. Para comparação, eu acho que a gente deveria trazer os outros Prawls que foram lançados durante esses anos. Então, só um segundo. Então, aqui temos os últimos Prawls que foram lançados durante os anos. E você pode ver a diferença desse cara para os outros. Esse cara tem uma cor meio off-white. O branco dele é um pouquinho... Como eu posso dizer? Seria um pouquinho mais sujo em português, enquanto os outros são completamente brancos. Esse nem tanto, mas esse é por causa que tá um pouquinho velhinho, coitado. Mas ele era para ser totalmente branco. Fora esse, ele também tem um azul e a sirene, que é azul e vermelha, e a dos outros é completamente vermelha. Aqui também a gente pode ver o quanto os deluxes diminuíram. Então, por exemplo, aqui você tem ele e o Siege, ele é mais gordinho, o Siege é mais... Vamos dizer, ele é mais largo. Eu acho que eles têm em quantidade o mesmo plástico. Esse dá pra sentir que é um pouquinho mais pesado. Em comparação com o Combiner Wars, praticamente não tem comparação. Ele é muito menor do que o Combiner Wars. E com o Classic, ele não fica tão humilhado quanto ele fica com o Combiner Wars, mas ainda é uma grande diferença para ver o quanto os Deluxes diminuíram. Na época que esse foi lançado, se visse isso, provavelmente diria que era um Scout, não um Deluxe, mas aqui estamos. E outra comparação de tamanho dessa vez, só um segundo, que você tem outra comparação com figuras um pouquinho mais velhas, então com o Drift, que simplesmente é humilhação, e com o Cliff Jumper de Prime, que já era considerado uma figura bem pequena na época. Ele foi eternamente, como é que eu posso dizer, não humilhado, mas os fãs realmente reclamaram por causa do tamanho, e hoje a gente tem Deluxes que são menores do que ele. Então, né? Bom, a transformação, como eu já toquei nesse molde do Siege barra Airfries barra praticamente o molde moderno do Prowl, não tem muito novo o que tocar. Ele tem algumas diferenças, mas vocês já viram metade da transformação praticamente. Então, primeira coisa, abra as portas, tire os braços, assim como você faz no Earthrise e Siege. E aqui começam as diferenças. Você vai abrir esses painéis assim, que eles estão conectados aqui. Tirar as pernas assim. Desse jeito. Botar os pés para fora. Desse jeito aqui. E aqui eu gostaria de fazer uma reclamação dessa figura. É que ele tem esses dois... Como que eu vou dizer? Esses dois encaixes estão em plástico translúcido. E eu tô com um pouquinho de medo. Tome cuidado se você tiver essa figura. Daí aqui também tem mais uma diferença. Primeira coisa, você pode ver que ele tem canhões já acoplados, como no Classic. Então você põe eles assim do ladinho da cabeça, atrás da cabeça. Aqui você tira, você coloca essa parte para baixo, desse jeito aqui. E tem um encaixe aqui, que vai encaixar aqui, desse jeito assim. Feito. Ele vai ser assim. Daí, vocês já viram isso no Siege no Warfries. Passa essa parte pela frente do carro, desse jeito. Esteja sendo um pouquinho difícil dessa vez. Calma aí que eu fiz alguma coisa errada, talvez. Não estava conectado direitinho. Tem que estar conectado bem, porque senão não vai. Pronto, desse jeito aqui. Arruma os braços.
arruma o outro braço, tira essas coisinhas para ele ficar estável, para ele ficar em pé. E aqui você tem Cyberverse Deluxe Prowl no seu modo robô bem legal. Então deixa eu estabilizar a câmera. Bom, então é isso. Você tem esse cara no seu modo robô. Como eu já disse, na minha opinião, ele é muito melhor que o Seed. E eu falo isso sem dúvida, que eu acho que esse cara é um pouquinho melhor que o Earthrise, que o molde de Earthrise. Tanto por causa de ele não é imensamente exclusivo. Eu tive que importar ele, de fato. Eu tive que fazer uma compra internacional. Mas ele não é tão difícil de achar quanto o Earthrise, que para quem não sabe, o Prowl Earthrise, que foi um repaint, um remold do Smokescreen, é muito difícil de se encontrar porque ele foi exclusivo da Amazon. Ou seja, E esse cara não é tanto. Se você estiver procurando por um Prowl terrestre moderno e não se importar com essas mudanças de pintura e ele não ser uma cópia exata do Smokescreen, eu acho que esse é um bom negócio e eu acho que ele tem umas coisas um pouquinho melhores que o Earthrise. Por exemplo, os acessórios, como eu já disse, que são eternamente melhores. Eternamente melhores não, mas ele tem mais acessórios que o Earthrise. O plástico dele, eu diria que é um pouquinho melhor. As partes de plástico translúcido nem tanto, mas o plástico sólido mesmo, eu diria que é um pouquinho melhor. Eu diria que a pintura desse cara é muito melhor, na minha opinião. E a articulação é basicamente a mesma, porque você tem a cabeça... Bom, a mesma não, porque a cabeça só tem uma rotação, ela não tem ball joint. Mas a cabeça também é muito bem esculpida. Vocês podem ver. Ele tem articulação nos canhões. Podem mover para frente e para trás. Ball joint no alto dos braços. Rotação, cotovelo e rotação da mão. Isso é... Basicamente os braços são os mesmos, só que os braços no Earthrise não usam ball joints. Ele tem rotação na cintura. Tem essas coisinhas que, quando movidas para fora, permitem a perna fazer um movimento, ou não, porque é ball joint, ou seja, é um pouquinho limitado. Podem mover para frente e para trás. Joelho é um pouquinho limitado por causa disso aqui, mas caso a... Como que eu vou dizer? Partes que tem... Como é que eu vou dizer? Hollowness. Partes que estão vazias, assim. Se isso te incomoda muito, isso cobre. O que uma coisa no Earthrise não faz. E ele também tem articulação nos pés. Então ele tem isso aqui. Também tem articulação nos pés. Tem pivot. Bom, então é isso. Eu acho que eu, dessa vez, cobri todos os pontos de articulação. E, como eu já disse, eu acho que ele é melhor de fato que o Earthrise, por causa... Se você tiver apto, se você gostar de mudanças, gostar de figuras que inovem um pouco as coisas, eu acho que você vai gostar bastante dessa figura. Porque tanto por causa da pintura, quanto por causa dos acessórios, quanto por causa da... Ele tem uma excelente articulação. E as figuras de Cyberverse, eu realmente espero que elas continuem nesse ritmo de boas. Porque Cyberverse foi uma série muito, muito boa, especialmente na temporada 3. E tem muito potencial ainda que merece ser explorado. Então eu realmente espero que eles continuem nessa evolução de qualidade, vamos dizer assim. Fora isso, ele vem com a arma, como eu já disse, que em vez de ser aquela coisa que você tem que espremer do smokescreen, ele vai com menos força. E os canhõezinhos você pode acoplar os efeitos.
Se você não quiser acoplar os efeitos nos dois canhões, você pode acoplar o outro efeito na mão dele. Desse jeito aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Estabilizar os pés. Então é isso. Deixa eu trazer um pouquinho de comparação de tamanho para vocês verem. E daí eu acho que a gente já terminou, de fato, essa revisão. Como é que caiu? Só um segundo. Ok, eu não estou conseguindo enquadrar os 4. Mas aqui você pode ter uma noção do quanto os Deluxes diminuíram durante os anos. Então você tem a comparação entre o Pro Classics, o Combiner Wars, o Cyberverse que eu acabei de fazer a revisão, e o Siege. Opa, perdão, esse cara tem um joelho meio que loose, então ele não fica em pé direitinho. Mas você pode ver o quanto os Deluxes diminuíram, isso parece um Voyager perto desses aqui. E aproveitando que eu não fiz a comparação da revisão do Siege, do Classics e ele, é que você pode ver. Então realmente isso é praticamente ofensivo, porque isso eu paguei, eu consegui ser rápido, tirei uma bela sorte nesse cara e paguei R$20. Só que isso aqui, tipo, devia ser uns 50 quando foi lançado, 50, 60 por aí. Isso aqui, quando foi lançado, porque eu também comprei aqui no Brasil, isso aqui, 140. 140 menor. Agora, isso aqui, vocês não querem saber quanto eu paguei, porque não foi exatamente 150, 140, isso foi muito mais. E é ainda menor. Ou seja, tem alguma coisa errada. E eu vou fazer mais uma comparação de tamanho antes de encerrar com o Drift e o Cliff Jumper para vocês verem mais uma vez o quanto diminuiu. Então, só um segundo. Então aqui você tem mais uma comparação de tamanho com o Drift Generations de 2009, que ele nem é muito alto para um Classic, e ele ainda pode ser considerado perto do Pro como um Voyager, e o Cliff Jumper, que é basicamente da mesma altura, e como eu já disse, foi infinitamente criticado por ser um dos menores Deluxes que saiu no tempo dele. Então, de novo, você pode realmente ver que tem alguma coisa errada. Bom, então, isso. Compre esse cara, eu altamente recomendo ele. Eu peço perdão se eu não tiver sido, sei lá, se eu tiver sido um pouquinho monótono nessa revisão. É porque eu sofri uma perda recentemente e eu não tive de onde tirar energia para fazer vídeo, então me desculpe. Mas eu realmente recomendo essa figura. Se você quer um Prowl moderno, ou se você geralmente só quer ter uma experiência com um molde de Seed melhor, eu realmente recomendo pegar essa figura porque ela é muito boa. Só tenha cuidado com as pernas, porque elas são de plástico translúcido, e plástico translúcido não tem sido a melhor qualidade recentemente, mas eu realmente recomendo essa figura. Então, se você conseguir achar ela por um preço bom, por favor, compre. É muito boa. Então é isso, galera. Fui.